CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 25º episódio do CRP Cast. Neste episódio, contamos com a participação dos psicólogos Pedro Henrique Machado e Tárcia Davoglio e da educadora Jéssica Borges. A conselheira Luciana Fossi media a roda de conversa. Nas locuções, a colaboração é da Relações Públicas Nádia Miola. CRP destaca. Olá, tudo bem? Eu sou a Relações Públicas do CRP, Nádia Miola, e trago informações sobre o engajamento do Sistema Conselhos de Psicologia na Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito e sobre o resultado das eleições do Sistema Conselhos de Psicologia realizada em agosto. O Conselho Federal de Psicologia se uniu aos mais de 900 mil signatários da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, lançada em 11 de agosto. O documento foi organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e reitera o compromisso com a defesa do Estado de Direito e o respeito ao resultado do pleito eleitoral, princípios que se alinham às diretrizes éticas da psicologia em seu fazer científico, social e político. A carta é assinada por sindicatos e federações empresariais e de trabalhadores, entidades da sociedade civil, universidades públicas e privadas, ex-presidentes, juristas e personalidades. Ressalta que a solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições e defende o Estado Democrático de Direito sempre. De 23 a 27 de agosto, foram realizadas as eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia e a Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia. A votação definiu as representantes responsáveis por conduzir as ações e políticas relacionadas à profissão no próximo triênio, de 2022 a 2025. Ao todo, 96.702 psicólogas de todo o país votaram. Para a Consulta Nacional, a Chapa 21, Frente em Defesa da Psicologia Brasileira, obteve 54.672 votos, e a Chapa 22, Toda a Psicologia Ética, Plural e Democrática, teve 30.826 votos. No Rio Grande do Sul, 7.604 psicólogas e psicólogos participaram do processo eleitoral. A chapa Frente em Defesa da Psicologia RS, única concorrente no regional, foi eleita com 6.621 votos. Foram registrados 493 votos nulos e 490 votos brancos. Psicólogas que não participaram das eleições 2022 têm até 26 de outubro para justificar o voto acessando eleicoinspsicologia.org.br. Neste site também é possível emitir o comprovante de votação. Arte Psi. A dica do Arte Psi é do curta-metragem Possa Poder. O filme, dirigido por Victor Di Marco e Márcio Piccoli, está sendo apresentado em diversos festivais de cinema do país. O projeto foi executado através do edital de criação e formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc.
Possa Poder conta a história de Lucas, Luísa e Bia, que em uma noite relembram as dores e as delícias de serem quem são. Para os autores, é muito importante essa história chegar até o público e conseguir levar o debate de corpos e narrativas dissidentes pelo viés do prazer, da alegria e do amor. É um filme sobre amor e resistência, que no último Festival de Cinema de Gramado, em agosto, ganhou 2 prêmios Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas: Melhor Ator, para Victor Di Marco, e Melhor Atriz, para Valéria Barcelos. Psi o quê? A forma de cuidado com a saúde mental da população negra deve ir além das teorias psicológicas eurocêntricas, tradicionalmente adotadas pela psicologia. O estudo das relações étnico-raciais precisa ser ampliado e transversalizar a formação da psicóloga. Diante dessa questão, você sabe o que é, afinal, uma psicologia racializada e por que é importante falarmos sobre isso? Convidamos o psicólogo Pedro Henrique Machado a falar sobre a importância e os impactos de uma psicologia racializada. Pedro é psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrando no programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua pesquisa de mestrado versa sobre o racismo no ensino superior e os impactos na vida, formação e trajetória dos profissionais negros cotistas. Olá a todas, todos, todes. Gostaria de primeiramente agradecer o convite para contribuir com esse espaço. E eu vou iniciar lançando algumas perguntas para os meus colegas psis brancos, que eu espero que elas sirvam de disparadores para uma reflexão individual. Eu gostaria de perguntar o seguinte: na sua prática profissional, quem é racializado? Ao olhar para pacientes, clientes, usuários brancos, você considera que eles são racializados? Você, enquanto profissional, se racializa? Vejo a ação de construir uma psicologia racializada como um processo de construção e desconstrução. Precisamos construir nosso arcabouço teórico, utilizando autoras e autores negros. Precisamos ler, estudar, discutir, junto com Lélia Gonzalez, Virgínia Bicudo, Cida Bento, Neuza Santos Souza, Fanon. Temos uma diversidade enorme de teóricos negros que são invisibilizados, ou melhor, são esquecidos propositalmente para embranquecer a psicologia. Isso é o que a gente pode chamar de um epistemicídio. Nesse processo de identificar esse epistemicídio que entra a desconstrução. Precisamos desconstruir a ideia do universal como sendo o homem branco, cis, hétero, europeu. É necessário desconstruir o entendimento de que o universal é branco. É preciso que a gente reconheça e considere que a psicologia é criada por homens brancos europeus e que, portanto, o diálogo que é estabelecido nos escritos teóricos está localizado ética e politicamente em um local, que é um local colonialista e imperialista. Não vejo como pensar uma psicologia no Brasil que não considere que mais de 54% da população é negra e que cotidianamente é afetada pelo racismo. A Jurema Werneck, no artigo intitulado Racismo Institucional e Saúde da População Negra, ela sinaliza que o racismo ele é nocível e potencialmente adoecedor para nós, negras, negros e negres. Então, a psicologia racializada é muito mais do que se identificar em qual grupo racial estamos localizados. É assumir um compromisso ético, político dentro da nossa praxis. Um compromisso que considere que as problemáticas raciais estão presentes no nosso dia a dia enquanto profissionais e também na nossa vida privada. A importância de falar sobre uma psicologia racializada se dá, ao meu ver, pela inexistência desse debate dentro dos nossos cursos de formação, das nossas graduações. Nos formamos profissionais em qualquer debate racial, assim seguimos replicando um modelo único de atuação que vai considerar o branco como universal e os diferentes como os outros racializados. Como nos lembrou Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano. Tudo isso que eu venho trazendo aqui nessa fala, com certeza isso impacta na vida de quem atendemos. Impacta quando as pessoas negras falam de uma ação racista sofrida e o profissional sequer pontua que aquilo foi racismo.
impacta quando se tem que explicar para essa ou esse profissional o que é racismo, como ele nos afeta na nossa subjetividade e que sim, que ele existe, que ele nos adoece. Racializar as nossas referências teóricas, intelectuais, artísticas, os nossos mitos, entender que os mitos gregos não dão conta da subjetividade negra em diáspora, é um dos movimentos para que a gente possa enxergar as diversas formas de existir. É a partir desse movimento que vamos ir racializando o nosso fazer psicológico. Muito obrigado, um grande abraço a todas, todes, todos. Até mais. Roda de conversa. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde tem caráter taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, salvo algumas situações excepcionais. Em recente votação, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2033/22, derrubando o rol taxativo para a cobertura de planos de saúde. Pelo texto, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamentos de saúde que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Acompanhando o debate, o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul manifestou-se contrário ao rol taxativo, por compreender que a decisão desobrigava os planos de saúde a prestar cobertura de terapias de intervenção especializadas, usadas principalmente para o tratamento de pessoas com câncer, doenças raras, graves ou com deficiência. Convidamos Tárcia Davoglio e Jéssica Borges a debaterem sobre essa questão do rol taxativo da ANS. Tárcia Rita Davoglio é psicóloga clínica, especialista em psicoterapia psicanalítica, mestre e doutora em psicologia, pós-doutora em educação, membra da Comissão de Doenças Raras e Graves do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, ativista pelos raros e membra da Mobilização Nacional contra o Rol Taxativo. Jéssica Borges é educadora inclusiva, atua como profissional da inclusão, é diretora do Instituto Lagarta Vira Pupa, idealizadora e membro da Mobilização Nacional contra o Rol Taxativo, mulher com deficiência e mãe de uma criança com deficiência. A roda será mediada pela conselheira do CRPRS, Luciana Fossi. Olá, Jéssica e Tárcia. O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul agradece a presença de vocês nesse encontro para discutir uma temática tão importante. Eu começo perguntando para a Jéssica qual o impacto da aprovação do rol taxativo na vida das pessoas que precisam de tratamentos para doenças raras ou graves e na vida das pessoas com deficiência. Olá, obrigada. Eu acho que o maior impacto hoje, o sucateamento da saúde na sua totalidade. A gente tem um sistema único de saúde que está operando no limite e a gente tem as famílias que, mesmo que dependam também do SUS, são obrigadas a custear um plano de saúde básico para ter o mínimo, para oferecer o mínimo de qualidade e tratamento para os seus filhos. Eu acho que o que implica mais hoje, que está sendo debatido em torno dessa temática, é garantir o direito à saúde. A gente esteve dentro desse debate do rol desde o início, e o que a gente percebeu foi que toda a discussão estava sendo levada em torno dos lucros das operadoras de saúde, e não a saúde da população que estava sendo debatida. Então, eu acredito que para falar desse tema hoje é importante a gente ressaltar que a gente está discutindo sobre o direito do acesso à saúde, dependente da pessoa, da condição que essa pessoa tenha, mas, sobretudo, as pessoas que estão sendo mais impactadas com essa decisão, que são as pessoas com doenças raras, as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças crônicas, enfim, eu acho que é isso. E Jéssica, no teu entendimento, na tua experiência, o que muda com o projeto de lei 2033 de 2022? Essa é a grande sacada. O projeto, ele não vai mudar,
ele vai voltar ao que era antes. Ele vai dar o direito das famílias poder judicializar em caso necessário, terem o acesso à saúde sem precisar se desgastar, né? Ter o direito de judicializar também, porque com o entendimento que tem hoje, que é o entendimento taxativo, as famílias elas não podem nem judicializar. Essa decisão ela trouxe também, ela limitou o acesso à justiça das famílias, ou seja, uma diarista que paga um plano de saúde básico para o filho dela, se ela precisar judicializar, ela não vai conseguir porque a renda dela vai estar acima ali do que é imposto pela defensoria, digamos assim. Tem toda essa questão social que envolve essa discussão também. Então, na prática, ele não tem nenhuma modificação, ele vai voltar ao que ele era antes. Tárcia, tu gostaria também de comentar o impacto do rol taxativo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao CRP Rio Grande do Sul por ter aberto, né, um espaço, assim, de uma demanda minha e da Marina, que é uma colega que tem doença rara, e ela mesma está sendo impactada pela falta de medicação, né, que o plano de saúde não está entregando. Então, a gente sabe que é isso que a Jéssica está falando, né, que é apenas a correção de um retrocesso, evitar um retrocesso, né, porque, por definição, os planos de saúde, eles fazem parte da saúde suplementar, que foi implementada, que foi criada com o objetivo exatamente de corrigir, né, compensar algumas coisas que a saúde pública não estava conseguindo atender. Então, quando o plano de saúde se coloca dizendo que ele não vai mais atender determinadas questões, porque isso não atende ao lucro que ele está esperando e devolve o cidadão para a saúde pública, a gente tem que questionar qual é a razão da existência do plano de saúde. Né? Parece que o sistema em si acaba mostrando, né, que ele está todo errado, porque, na verdade, o plano de saúde ele precisa suplementar aquilo que a saúde pública não está fazendo. E hoje, nessa lógica que nós estamos, quando a gente começa a pensar no rol como taxativo, a gente esquece, né, que, por definição, o rol é exemplificativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos cerca de 8.000 doenças raras. É impossível que todas elas estejam listadas em algum tipo de rol. Então, quando a gente muda essa lógica e começa a pensar assim no rol que vai limitar, que vai desrespeitar de forma perversa o acesso à saúde do cidadão, nós estamos vendo quanto de pessoas que vão ficar completamente desassistidas, né? Então, a ideia que a gente tem, né, é que a gente possa pensar dentro de uma lógica em que o cuidado vem antes do lucro. Os planos de saúde não estão à beira da falência e nem o PL que está sendo proposto agora, ele vai automaticamente dar direitos irrestritos ao cidadão. Existem regras, vai permitir que a pessoa vá discutir na justiça aquelas questões que fogem do comum, do habitual, mas é só voltarmos a este patamar. Na verdade, nós não temos nenhum ganho adicional com a aprovação do PL. Sem dúvidas, Tárcia, esse é um momento de muita luta pela garantia dos direitos à saúde da população. E eu queria também, Tárcia, te ouvir, assim, por que a psicologia precisa se apropriar e se inserir nesse debate? Por várias razões. Primeiro, porque acho que a gente está diante de um movimento muito importante, que a gente está vendo, assim, como a sociedade civil organizada, ela é eficaz quando ela luta por direitos, né? E isso é uma coisa que mostra que a participação social faz diferença no mundo que a psicologia defende, né? Onde os direitos humanos, a democracia são valorizados. Nesse contexto, pipocam muitos temas de interesse da psicologia. Capacitismo, a misoginia, a discriminação, a exclusão social, todos esses temas eles estão circulando nessa discussão sobre a taxatividade do rol e o papel social do cidadão. Por outro lado, a mim toca muito a questão assim, quando a psicologia se cala neste momento, como que ela vai fazer frente às demandas que surgirem se o PL não for aprovado, se nós mantivermos essa decisão do STJ pela taxatividade do rol? Porque, veja bem, diferente das pessoas com uma doença aguda, uma pessoa com doença rara, uma pessoa com doença crônica, quando ela não tem, assim, quando ela é assistida, quando ela não tem o cuidado que ela precisa, ela vai começar a se debilitar, ela vai perder funções, ela vai, na verdade, assim, antecipar processos de adoecimento que poderiam ser controlados com os tratamentos adequados. Quando isso não acontece, ela não vai morrer de pronto.
Então, a minha questão é assim, como que essa psicologia vai sustentar o lugar dela, né, quando ela se cala no momento em que as pessoas estão agonizando, né? A gente está, inclusive, no Setembro Amarelo, onde a gente fala, assim, da importância do cuidado com a saúde mental. Você imagina o que é para um familiar, para um paciente, ver que ele está definhando, que ele está perdendo habilidades, que ele está em sofrimento, que estão retirando medicamentos, que estão retirando tratamentos, e essa pessoa vai agonizar aos poucos, lentamente. Né? Morrer é uma consequência a longo prazo. Nesse intervalo de tempo, o que esse sujeito vai fazer? E o que a psicologia tem para dizer diante do sofrimento desta pessoa? Né? Como que nós vamos acolher esse sofrimento, né? Se nós não estamos participando desse momento em que justamente nós estamos criando uma política pública que tem um impacto fundamental, inclusive na saúde mental das pessoas. Né? O sistema de saúde, quando ele não contempla o cuidado, ele adoece, ele é causa de sofrimento psíquico e de difícil, assim, cuidado, né? O que nós vamos responder para esse familiar que vai chegar para nós, ou para esse paciente que vai chegar para nós e vai dizer assim, eu estou morrendo porque eu não consigo acessar um medicamento, um procedimento que está ali, mas que o plano não cobre e a saúde pública também não cobre. Então, acho que essas questões, elas se apresentam para a psicologia, para que a gente debata, para que a gente reflita, para que a gente ocupe um lugar realmente assim, de responsabilidade social e ética, né? E eu retomo aqui ainda, para finalizar nossa conversa, que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na ocasião da criação do Sistema Único de Saúde, o conceito de saúde ali que foi debatido, né, e que foi, então, definido como balizador da saúde no Brasil, é que a saúde ela é resultante dos determinantes e das condições de vida. E a saúde mental também é resultante disso. Não há como ter saúde física ou mental sem condições básicas, sem acesso à saúde, à alimentação, à moradia e a condições dignas de existência. Tárcia, muito obrigada pela tua contribuição, pela tua luta. Jéssica, igualmente, que tenhamos todas uma esperança de um resultado favorável à população brasileira. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Eu gostaria também de saudar os colegas, ao CRP do Rio Grande do Sul, pelo convite, pelo espaço. Eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre esse tema, sobretudo a posição, né, do Conselho de Psicologia, porque quando a gente fala da psicologia, a gente está falando aí de uma gama de profissionais que fazem total diferença na vida das pessoas, principalmente na nossa vida. Eu, enquanto mulher com deficiência, sei a importância de um profissional psicólogo na garantia da qualidade de vida, do direito à qualidade de vida, de uma vida digna para a gente. Então, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui conversando, né, no Conselho e penso que, assim, há muitas questões importantes para a psicologia ponderar, refletir em relação a isso. Né? Houve uma mudança significativa também nesse momento, que é, por exemplo, a abertura as terapias ilimitadas, né? Então, essa também é uma temática que vem atrelada ao PL e que é muito importante de ser debatida, porque passa pela precarização do trabalho da psicologia, pelo lugar que nós vamos nos colocar diante desta nova realidade. Então, a gente sabe que a psicologia, ela tem uma função de acolher essas questões sociais para mediar um debate, para mediar uma reflexão que é importantíssima, né? E que vai nos ajudar, assim, a construir políticas públicas mais eficazes e que afetam e que assim, impactam na saúde mental e no bem-estar de todos nós. Quem tem convênio e quem não tem convênio também. Então, eu fico muito feliz do CRPRS estar fazendo este movimento, porque até onde eu sei, assim, os outros conselhos, o federal também não se envolveu, e eu acho que é um momento da gente se envolver, porque o silêncio também fala. Então, se nós estamos do lado da vida, se nós estamos do lado do cuidado ético, a gente precisa ocupar um lugar nesse cenário, né? E eu acho que a população nos demanda isso e vai continuar nos demandando no nosso trabalho a posteriori, né? A aprovação do PL ou não. Então, agradeço muito a possibilidade que a gente teve de falar um pouquinho sobre isso.
Esperamos que tenham gostado do 25º episódio do CRP Cast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRP Cast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRP Cast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.